Olá, sou o Márcio Guadalupe, engenheiro de segurança do trabalho, e hoje nós vamos passar aqui o treinamento de direção defensiva para você que dirige dentro de empresa, no trânsito, de forma geral, os principais riscos e os perigos que a gente tem no trânsito, seja como motorista, seja como pedestre. Espero que goste desse conteúdo. Se faz sentido para você, curta, compartilhe, comente. Para você que é profissional da área de segurança, para você que é profissional da área operacional, seja de qualquer tipo de ramo de atividade. Então vamos falar um pouco, que são vários acidentes envolvendo transporte, dentro do ramo de mineração, dentro do ramo siderúrgico, dentro do ramo florestal, que é o ramo que você atua, tem muitos acidentes envolvendo essas atividades. Por que ocorre acidente de trânsito? Por quê? Por que ocorre? Veja bem. Aqui a gente tem um gráfico que mostra que 92% dos acidentes é devido a fator humano. É um número muito alto. Isso envolve o quê? Decisões de pessoas. Pessoas que tomaram decisões erradas, conduzindo um veículo, um caminhão, uma carreta, um ônibus. Não importa o tipo de veículo, importa sim que a pessoa que estava dirigindo tomou uma decisão errada. Então 92% fator humano, 5% o meio ambiente, e 3% fator mecânico. Então, quando a gente fala de meio ambiente, de modo geral, as estradas, as condições climáticas, a visibilidade, os buracos que podem ter na pista, isso tudo relacionado ao meio ambiente. Veja bem, se a gente pegar e comparar, grande parte é relacionado a nossas falhas, as falhas humanas, os fatores humanos. Fator mecânico, uma falta de manutenção no veículo, o veículo está com algum tipo de problema no freio, algum tipo de problema no motor, corresponde aí a 3%. Por isso que a gente tem que bater na tecla de trabalhar o comportamento das pessoas no trânsito, é fundamental. Essa parte educacional. Então, qual que é o objetivo? A gente vai proporcionar a vocês aqui a habilidade do conhecimento para prever potenciais situações de colisão na estrada, responder situações de emergência na direção conforme elas se apresentam, desenvolver um controle eficaz do carro e da habilidade de observação, demonstrar técnicas de baixo risco ao dirigir um veículo. Ter o risco mínimo possível na hora que está dirigindo, reduzir esses riscos com os controles preventivos. Qual o motivo que estamos aqui? Motivos para colocarmos em prática a direção defensiva. Quando você vê uma estrada como essa, veja bem, esburacada, cheia de lama, de buraco, você deve se deparar com isso sempre, com esse tipo de problema, desbarrancando aqui, ó. Isso é o meio ambiente, é o ambiente que a gente está inserido, são as estradas que a gente tem. Então eu tenho que ter um comportamento seguro na hora que eu trafego nessas estradas. Então nós temos os tipos de solo para colocarmos em prática a direção defensiva. Se eu tenho estradas ruins, se o meio ambiente não ajuda, eu tenho que ter um comportamento seguro. Eu tenho que ter o controle da situação. Então nós temos aqui, por exemplo, acidentes dentro da mineração. Em 2011, o motorista de um caminhão estava fazendo acesso, ao entrar no acesso utilizando a 5ª marcha em declive, tentou reduzir para a 4ª marcha, realizar a frenagem do caminhão, porém não conseguiu, tentou reduzir para a 3ª marcha e realizar a frenagem, sem êxito também, para realizar a frenagem do caminhão, ultrapassou 2 caminhões e posteriormente colidiu na lateral do 3º caminhão, que estavam realizando atividades de carregamento de material no acesso. Então, um acidente com equipamentos pesados dentro do ramo de mineração. Agora, olha isso aqui, ó, em 2011, durante o deslocamento da equipe de trabalhadores, a roda traseira esquerda do ônibus que fazia transporte dos colaboradores sacou do eixo e a roda do veículo atingiu o paralama dianteiro de um Fiat Uno, que seguia em local em sentido contrário, ou seja, a roda do ônibus soltou e pegou o veículo do outro lado. É uma falha mecânica, podemos falar com a mecânica, ou uma falha de quem não fez a manutenção preventiva daquele ônibus? É uma pergunta que a gente faz, certo? Com certeza, falta de manutenção preventiva. Uma roda solta, uma roda para soltar do veículo. Um outro exemplo, olha, o motorista estava conduzindo o caminhão basculante, levando um rejeito. Ao descarregar o caminhão, o motorista esqueceu a báscula levantada, vindo atingir o telhado de um galpão. Veja bem, o motorista fez o basculamento, esqueceu de abaixar a báscula do caminhão e foi embora. E pegou aí a extremidade, a cobertura de um galpão. Então, comportamento de risco também, decisão errada.
Um incidente. O colaborador foi realizar uma manobra de marcha ré, não viu quando o outro veículo também, em manobra, estava saindo e veio colidir. 2 veículos colidindo de marcha ré. Certo? Comportamento de risco. Outras colisões, exemplos de colisões e mais colisões. Aqui um exemplo de incidente, ó. Motorista conduzindo uma picape L200, transportando 2 funcionários, capotou, caiu, né? Então um acidente aí que com certeza pode ter levado a situações mais graves aí para quem estava dentro do veículo. Ó, por volta das 10 horas, trafegando no acesso sentido Fazenda Jardim, ao efetuar uma curva da direita, em uma velocidade de 30 km por hora, se deparou com uma L200, conduzido pelo outro colaborador. Ambos tentaram parar o veículo, acionando o freio, não sendo possível devido às condições que a pista encontrava, muita lama e acesso estreito. Um acidente mais leve, não conseguiu parar o veículo e teve o acidente. Outro acidente, uma equipe de uma empresa contratada transitando numa estrada vicinal, próximo ao proprietário de João Mariano, quando deparou com uma van escolar vindo a ter uma colisão frontal, ocasionando apenas lesões em 5 crianças, pequenas lesões, né? Não apenas, pequenas lesões em 5 crianças com 2 funcionários da empresa. Um acidente envolvendo uma picape e uma van escolar, né? Crianças a bordo. Então, são esse tipo de acidente que acontece nessas estradas aí. Uma ambulância saiu do quilômetro 401 em direção ao escritório. Ao passar numa lombada, um condutor do veículo da comunidade reduziu bruscamente a velocidade, fazendo com que o motorista da ambulância não conseguisse frear a tempo, a qual veio a colidir na traseira do mesmo. A gente vê constantemente veículos com laterais amassadas, com traseiras amassadas, pequenos acidentes por falta de atenção, certo? E aqui nós temos aí um colaborador, juntamente com o passageiro de uma empresa parceira em Belo Horizonte, sentido a cidade de Conceição, conduzido pelo colaborador, derrapou na pista devido à umidade durante a execução de uma curva, vindo a bater no meio-fio, ocasionando o tombamento do veículo. Ó. Tombamento do veículo, ambos os colaboradores não sofreram lesões, apenas danos materiais. Então são exemplos de acidentes. Ó. Outro acidente, uma caminhonete em uma curva acentuada, vindo a rodar e capotar o veículo. A pista estava suja em virtude dos últimos eventos chuvosos. Pista molhada. O que é pista molhada a gente tem que fazer? Reduzir pela metade, no mínimo a metade ali da velocidade que é permitido. Olha, próximo ao posto militar rodoviário, um animal apareceu do lado direito da pista, vindo assustar o motorista que perdeu o controle de direção devido à irregularidade na pista. A picape tombou. Então o veículo na pista pode ocasionar, se você tiver uma velocidade muito acima, você não vai conseguir parar e vai acontecer um acidente. Olha aqui, ó. Motorista do caminhão extra pesado carregado, quando se distraiu ao tentar pegar uma garrafa d'água no interior do veículo, vindo a cair uma erosão na borda da pista. Olha aqui o acidente que aconteceu. Provavelmente somente danos materiais, mas para pegar uma garrafa d'água dentro do veículo. Distração também. Um outro incidente, na região do Cerro, né? Condutor de uma L200, ao fazer a curva, se deparou com um carro da comunidade, um Fusca, onde veio colidir, causando perdas materiais do veículo. Estrada de terra, pouca visibilidade, vegetação. Então, se não conhece a estrada, principalmente, né, tem que andar devagar de qualquer forma. Então, elementos fundamentais do condutor defensivo. Conhecimento, conhecer as leis que regem o trânsito. Habilidade, isso a gente falou bastante, ter habilidade. E atitude, analisar os elementos da via, as condições físicas e mentais do motorista, cuidado e a manutenção do veículo, o tempo de deslocamento e conhecimento prévio do percurso, decisão. O motorista não pode ser indeciso. Antecipar a situação de risco, agindo sempre de modo a evitar acidentes. Problemas com o condutor. Negligência, por exemplo, conduzir um veículo que apresente equipamento obrigatório inoperante. Você vai andar com um veículo, por exemplo, que está sem seta. Você vai andar com um veículo que está com problema nos freios, que está com pneu careca. Então é um risco muito grande. Veículo sem embreagem, por exemplo. Imprudência, trafegar com velocidade inadequada para a via, avançar sinal vermelho. Imperícia, não conseguir manter o veículo parado em uma clive, fazer controle de embreagem, por exemplo. Isso é imperícia. Então, é preciso considerar o estado em que o motorista se encontra. Isto é,
se ele está física e mentalmente em condições de dirigir o veículo. Esse é o primeiro passo e ele é fundamental, que se a pessoa não estiver bem, ela vai tomar decisões erradas. Então, por exemplo, condições físicas, fadiga, sono, estresse, visão deficiente, audição deficiente, perturbação física, estado alcoólico. São situações que vai fazer com que a pessoa perca os seus reflexos ali na hora de fazer a direção. Então, por exemplo, a fadiga é a capacidade reduzida para agir normalmente devido a um esforço prolongado. Você não controla mais a sua coordenação motora de forma 100%. Então, sinais de fadiga, você perde a concentração, começa a bocejar, coceira nos olhos, tensão nas costas, nos ombros, fica aborrecido, reação lenta. Então, você precisa desviar, por exemplo, você vai ter uma reação mais lenta. Irritabilidade e inquietação são sinais de fadiga. A pessoa que tem esses sinais aqui, ela não tem que dirigir, tem que parar onde estiver, vai dormir, vai descansar. Planejamento de pré-viagem. Algumas medidas aí de prevenção para fadiga. O que a gente tem que fazer? Planejar a viagem. Para onde que eu vou? Tenho combustível? Que hora que eu vou sair? Que hora que eu vou chegar? Quem vai comigo? O que eu vou levar? O descanso adequado. Se eu vou sair 7 da manhã, que hora que eu vou dormir? Vou dormir às 21 horas, para ter um sono legal. O tempo da viagem. Estar acompanhado é importante, principalmente viagens longas. Estar acompanhado. Se eu começar a cochilar, alguma coisa aconteceu, eu tenho alguém para me alertar. Ou se eu precisar trocar um pneu, fazer alguma coisa, eu tenho alguém para me ajudar. Paradas de descanso planejadas. Sempre está parando, tomar um café, vai no banheiro, descansar um pouco, esticar as pernas. Temperatura correta. Não começar a viagem se estiver cansado. Eu não vou viajar. Ah, tenho um compromisso. Não vou, estou cansado. Não planejei, então não vou. Simples assim. É melhor tomar a decisão de não viajar porque eu estou cansado do que viajar e não terminar a viagem. Isso que a gente tem que analisar. Então, aqui tem as condições adversas motoristas do sono. Esse estudo é bem interessante. Estima-se que mais de 15% dos desastres nas rodovias brasileiras tem como causa o velho cochilo. Então, 15% é muita coisa. Olha aqui para você ver. Estado de alerta, que são os horários do dia. Tá vendo? Então, por exemplo, o estado de alerta, meio-dia, tá vendo que entre meio-dia e as 3 dá uma queda. Aí das 15 horas ali até mais ou menos 21 horas ali, tá o estado máximo de alerta. Depois já vai caindo. 3 às 6 da manhã. Aí depois sobe novamente. Então o pico do nível de alerta lá em cima, no meio aqui, ligeiramente incapacitado do nível de alerta reduzido. Aqui, perigosamente incapacitado. Entre 3, né? 3 não, né? Aqui, se você pegar mais ou menos 1 hora, 2 horas e meia da manhã, já começa a descer. Aqui, 3 e pouco, aqui está perigosamente incapacitado até 6 horas da manhã, mais ou menos. E depois começa a subir o nível de alerta. Então, o pico, o horário bom, olha para você ver, 18 horas até as 21, horário bom, que é o pico de alerta da pessoa para dirigir. Certo? Então, medidas defensivas. Evitar a bebida alcoólica, principalmente no dia anterior. É lógico que na hora que vai dirigir não pode, mas no dia anterior, não beber. Um bom planejamento pode ajudar distribuir os períodos para dormir e trabalhar. Fazer acompanhamento médico periodicamente para ver como é que está a saúde, é importante. E aqui nós temos algumas condições diversas. Falar um pouco do estresse, falamos da fadiga, agora o estresse. Olha bem, o estresse é uma reação do organismo diante de qualquer coisa que possa representar perigo. O estresse se revela, por exemplo, aceleração do coração, o coração dispara, estresse. Aumento da tensão muscular, também é um sinal de estresse. Submetido a uma situação de perigo ao dirigir ou pressionado por outros fatores pessoais e profissionais. Você está dirigindo, às vezes, você recebe uma notícia, você está no trânsito, uma notícia, né? Você não consegue estar no lugar para resolver, ou começa a chover forte, você não consegue parar o carro ali, você fica preocupado, você fica tensionado, você não pode parar, você não tem lugar para parar, você fica numa situação de risco, vai gerar o estresse também. Acompanhamento médico é importante para combater o estresse. Administrar bem o seu tempo, fazer um planejamento do tempo.
se eu tenho tudo planejado que eu vou fazer, eu estou organizado, facilita. Estabelecer horas de lazer, não só trabalho, jogar um futebol, fazer uma academia, fazer uma corrida, uma natação. Cuidar do corpo é importante. O corpo bem cuidado, eu vou reduzir fadiga, eu vou reduzir estresse. Praticar exercícios físicos de relaxamento que possa compensar as tensões do trânsito. Você vai jogar uma bola, por exemplo, você vai esquecer de tudo e vai relaxar. Então, as condições diversas do motorista, deficiência da visão, audição, com o passar do tempo, a visão pode estar diminuída, mas como é um processo lento, em geral, a pessoa só percebe quando submetida a exame especializado. A pessoa não percebe que está perdendo a visão, que você vai perdendo ela gradativamente. Então, tem que fazer exames aí regularmente. Movimentação dos olhos. Mover seus olhos para visualizar continuamente a estrada, buscando identificar perigos para que você possa estabelecer ações eficazes que garantam a sua segurança e a dos outros passageiros do veículo. Como que eu faço para mover os olhos? Mova os olhos pelo menos a cada 2 segundos, não fica fixo. Mover os olhos, olhar para um lado, para o outro. Verifique seus espelhos retrovisores a cada 5 ou 8 segundos. Garanta que ao movimentar seus olhos, todas as áreas em volta do seu veículo sejam verificadas. É um estado de alerta constante, certo? Aqui a gente tem alguns exemplos, ó. A bebida alcoólica é responsável por 75% dos acidentes automobilísticos com vítimas fatais. 75% bebida alcoólica, pessoa bêbada dirigindo, pelos acidentes fatais. E é o que revolta muita gente. Então, se beber, não dirija. Isso é antigo. Hoje você tem muitas opções. Ah, eu fui para uma festa, por exemplo, tem que voltar. Fui de carro. Eu não ia beber, cheguei na festa e resolvi beber. Tem alguém que não bebeu para dirigir meu carro? Não. Então deixa o carro no local, pega um táxi, pega uma carona, pega um Uber, mas não dirija bêbado. É simples assim. Outro dia vai restabelecido, vai lá e busca o carro. Ou liga para alguém vir te buscar e levar o carro. A alternativa que não pode acontecer é a pessoa dirigir alcoolizado, certo? O álcool ingerido é absorvido pela mucosa da boca e a maior parte entra na corrente sanguínea pelo estômago ou intestino. Então, na corrente sanguínea, percorre todo o corpo, afetando diversos órgãos. Principalmente o quê? O nosso cérebro, aonde que a gente toma o quê? As decisões. Ataca o sistema nervoso, principalmente a parte do cérebro responsável pelas funções sociais. Afeta julgamentos, afeta o nível de consciência, afeta a visão e o tempo de reação. Como que uma pessoa vai dirigir nesse estado? 90% do álcool ingerido, ele é absorvido em 1 hora, mas demora para ser eliminado pelo fígado. O fígado leva mais ou menos 4 horas para eliminar uma dose de álcool de 10 ml. E não quer dizer que depois que ele eliminar, eu estou 100% dos meus reflexos, não. Então, a pessoa que bebe, ela não é recomendada dirigir no outro dia. Ela tem que ter um descanso. Então, se eu vou trabalhar, se eu tenho que dirigir, principalmente em locais longos, viagem, eu não devo beber no dia anterior, ok? Então, o consumo de algumas substâncias afeta negativamente o noso estado. Falar de substância química agora. Afeta o nosso estado físico, o nosso estado mental e o nosso modo de agir. Alguns remédios usados, mesmo por recomendações médicas, alteram o nosso estado geral, prejudicando o nosso desempenho ao volante. Evite torná-los tomar ou evite dirigir após seu uso. Então, alguns exemplos de remédios aí, ó. Remédio para emagrecer, não é um problema. Calmante ou antialérgico. Calmante a pessoa vai ficar, né, grogue ali às vezes. Antialérgico que dá sono. Até ataca o sistema respiratório ali, né? O antialérgico, geralmente você está com uma alergia no sistema respiratório. Você vai tomar e vai dar sono, dependendo do antialérgico. Por exemplo, remédio para manter acordado. Motorista de caminhão, alguns utilizam muito ribite para ficar ligado, para dirigir mais. Hoje as leis mudaram muito no horário de trafegar. Também isso ajudou bastante. Todos os tipos de drogas são proibidos ao volante, inclusive o álcool, que a gente acabou de falar, porque vai afetar o nosso raciocínio lógico e o desempenho normal de nossas funções físicas e mentais. Muitas drogas podem ser fatais, principalmente quando associadas a bebidas alcoólicas. O que a gente tem de prevenção para isso? O exame toxicológico, por exemplo, ajuda a monitorar. Mas tem motorista que pega ali o período certinho ali que não vai dar no exame e utiliza a droga. Então, esse nível de consciência que tem que chegar nas pessoas. Condições de diversos veículos.
As condições em que se encontra o veículo é outro fator muito importante a ser considerado para evitar acidentes. Antes de assumir a direção, todo motorista defensivo deve cuidar da manutenção do seu carro e verificar se o mesmo se encontra em condições de circulação. A gente falou muito disso aqui no treinamento. A direção defensiva junto com a manutenção preventiva. Tudo que a gente previne, a gente não vai remediar. Então é muito importante eu fazer a manutenção preventiva do carro do que ficar na estrada, ficar sem gasolina, sem combustível, ter um problema de manutenção, certo? Então, prevenir sempre vai ser melhor do que remediar. Alguns defeitos mais comuns que podem causar acidentes. Pneus gastos, certo? Pneu careca. Freios desregulados. Lâmpadas queimadas, a pessoa não vai ter visibilidade. Limpador de para-brisa com defeito. Você está com um limpador ruim, começa a ganhar uma tempestade, ele não limpa, você vai enxergar como? De que jeito? Falta de buzina também. Espelho retrovisor deficiente. Cintos de segurança defeituosos. Amortecedores vencidos. Folga na direção e suspensão empenada. Então a gente fala um pouquinho de cada um agora. Pneus, por exemplo. Dicas de segurança para o pneu. Os pneus devem estar em perfeitas condições, pois eles representam um fator importante de segurança. É como se fosse o nosso sapato. É o sapato do carro, né? O pneu. Então, o desgaste inadequado é causado por defeito na suspensão. Às vezes a suspensão está com defeito, você vai desgastar mais o pneu. Aí desgasta apenas um dos lados do pneu, vai ficar ali desalinhado. Aí tem um desalinhamento dos pneus dianteiros, folga nos embuchamentos, folga nos rolamentos das rodas dianteiras, terminais de direção gastos e folga na caixa de direção. Então, use os pneus em perfeito estado, com a pressão correta, calibração. Evite o uso de pneu recalchutado, careca ou liso. Pneus novos também podem ser perigosos em piso molhado. Só depois de alguns quilômetros de uso, eles adquirem a aspereza necessária. Faça o rodízio dos pneus de acordo com a recomendação do fabricante para que o desgaste seja menor. Rodízio, pega os pneus de trás, coloca na frente e os da frente coloca atrás. Em uma pista molhada, observe pelos espelhos retrovisores se as rodas estão deixando um rastro no asfalto. Se não está deixando, tem alguma coisa errada. Certo? Dicas de segurança para freios. É o dispositivo mais importante para segurar e tem por fim finalidade fazer o veículo parar. Certo? Os veículos leves são equipados com freio de serviço e também de estacionamento. Então, o freio de serviço e também o freio de mão, de estacionamento. Os veículos médios e pesados, além do freio de serviço e de estacionamento, são equipados com freio de motor. Então é importante verificar o funcionamento do freio de serviço imediatamente após iniciar o seu trajeto. Acionar moderadamente o freio de serviço até obter uma parada total, sempre que entrar em contato com água, para secar guarnições e estabelecer a eficiência dos freios. Utilize a mesma marcha na subida e na descida da serra sempre que possível, pois isso possibilita que a força de frenagem do motor atinja seu máximo, proporcionando um menor esforço do freio de serviço também. Regule periodicamente o sistema de freio para a sua segurança. Verifique sempre o nível de fluido do freio, inspecionando visivelmente as guarnições das sapatas através da janela de verificação. Ainda falando sobre freio, sempre os freios são usados, quando eles são usados, eles aquecem. Mas, caso forem usados repetidamente por um período longo, como nas descidas de serra, eles podem perder a sua eficiência. Se acontecer uma situação de emergência, é preciso parar imediatamente. Caminhão pesado, carreta e serra, você vê que tem aí alguns procedimentos, de paradas de emergência. Serras ali muito longas, ali, que o motorista usa muito freio, perde freio, e ele tem que ter uma opção para sair se ele perder a sua capacidade. Só que o motorista preventivo ele tem que sempre tentar antecipar para não chegar nessa situação emergencial, ok? Aqui nós temos umas dicas para espelhos e retrovisores, Os espelhos retrovisores internos e externos devem ser mantidos limpos, firmes e regulados para a posição que permita uma boa visibilidade do motorista. Ajuste ambos os espelhos externos para que você possa ver o para-brisa, para-choque traseiro do carro, na verdade. Não deve ser feito um movimento excessivo de cabeça para verificar os espelhos. Então, a visão aqui, Por isso que o banco, que eu estava falando, tem que ter ali um ajuste 90 graus para manter a visibilidade,
as costas bem escoradas, a cabeça também, e eu ter a visibilidade do retrovisor do lado direito, esquerdo e também interno. Então ajuste o espelho retrovisor interno para aumentar a sua visão da parte traseira, que é muito importante, principalmente na hora que a gente vai frear. Então nós temos aqui algumas dicas para o limpador de para-brisa. Então, o para-brisa deve estar sempre limpo e isento de poeiras. Verifique o funcionamento do limpador de para-brisa, o nível de reservatório de água, o estado das borrachas, das paletas, principalmente no período que não está chovendo. Na hora que começa a chover, o para-brisa, geralmente o limpador ali, né, as borrachas estão ressecadas e ela vai perder a sua eficiência. Ok? Algumas condições adversas no ambiente, né? Climáticas, naturais, que afetam as condições de segurança do trânsito. Sob essas condições, você deve adotar atitudes que garantam a sua segurança e a dos demais usuários da via. Está chovendo, 60 km, voa 40, ou diminuir a velocidade. Então aqui a gente tem condições diversas no ambiente, chuva, olha para você ver como é que fica a visibilidade. Então, dicas de segurança para dirigir com chuva, isso é muito importante. Redobrar a atenção, aumentar a distância do veículo da sua frente, reduzir a velocidade até sentir conforto e segurança, não ficar colado, porque vai ser mais difícil fazer uma parada de emergência. Evitar pisar no freio de maneira brusca, para não travar as rodas e não deixar o veículo derrapar pela perda da aderência na pista molhada. Se o seu veículo tem freio ABS, que não deixa travar as rodas, aplique força no pedal, mantendo pressionado até o seu controle total, certo? O ABS, para chuva, ele ajuda bastante. No caso de chuva de granizo, chuva de pedra, o melhor a fazer é parar o veículo em local seguro e aguardar o fim da chuva. Então, tem que ser também no local seguro. Às vezes, o local que você está ali não tem como parar, não tem acostamento, não tem nada. Então, tem que ser um local seguro. Ter os limpadores de para-brisa e desembaçador sempre em bom estado. O sistema de sinalização do veículo deve estar funcionando perfeitamente nessa hora, né? Todos os faróis, seta, luz de freio, faz muita falta nesse momento. O estado de conservação dos pneus e a profundidade dos seus sulcos são muito importantes para evitar a perda de aderência sobre a chuva. Tá vendo? Aquaplanagem. Se o pneu estiver careca, o pneu em bom estado já é um problema. Você imagina o pneu careca numa aquaplanagem. Você perde totalmente a direção do veículo. Então, dicas de segurança para evitar a aquaplanagem. Observar com atenção a presença de poças de água sobre a pista, mesmo não havendo chuva. Às vezes parou de chover e a pista não é uma pista retilínea, ela vai causar poças d'água. Reduzir a velocidade utilizando os freios antes de entrar na região empoçada. Antes de entrar, não é na hora que entra. Na chuva, aumenta a possibilidade da perda de aderência. Nesse caso, reduz a velocidade e aumenta a distância do veículo da sua frente. Quando o veículo estiver sob poça de água, não pise no freio, se possível, e segure a direção com força para você manter a direção do veículo. O controle, na verdade, né? Então, o estado de conservação dos pneus e a profundidade de seus sulcos são importantes para evitar a perda dessa aderência. Então, condições, por exemplo, de neblina e cerração. Você deve imediatamente acender também o farol de neblina, se tiver no carro. Aumentar a distância do veículo da frente, reduzir a velocidade até sentir mais segurança e conforto, e não use o farol alto, porque ele reflete a luz nas partículas da água, reduzindo ainda mais a visibilidade. Então, neblina e cerração, se aumentar o farol alto, piora a visibilidade nossa. Tá vendo? Alguns exemplos de neblina. Olha como é que fica uma situação dessa aqui. Você dirigindo uma situação dessa aqui, é uma situação crítica, né? Olha o exemplo de neblina, olha aí para você ver. Poeira, exemplo de poeira também. Perde totalmente a visibilidade. Agora vamos falar um pouco de vento, né? Ventos muito fortes, né? Ao atingir o seu veículo em movimento, pode deslocá-lo, ocasionando a perda de estabilidade e descontrole, que podem ser causa de colisões com outro veículo ou ainda capotamentos. Há trechos de rodovias onde frequentemente tem vento forte. Sinalização aqui, ó, de vento forte, certo? Então tem que tomar um cuidado. Acostume-se a observar o movimento da vegetação às margens da via. Quando está ventando muito, a vegetação vai mostrar, né, pelo balanço. Em alguns casos, esses trechos são sinalizados. Essa sinalização aqui, ó. Notando o movimento forte da vegetação ou vendo a sinalização correspondente, reduz a velocidade para não ser surpreendido e para manter o quê? A estabilidade do carro, certo?
Fumaça também é um problema, né? Principalmente em locais secos ali de vegetação, onde tem muito incêndio florestal, tá? Então, a fumaça produzida pelas queimadas nos terrenos, à margem da via, provoca redução da visibilidade. Olha o exemplo aqui, a pessoa não enxerga nada. Fuligem proveniente da queimada pode reduzir a aderência do piso. Então, a fuligem que fica ali na estrada também é um problema. Algumas dicas de segurança para fumaça. No caso de queimada, redobre sua atenção e reduza a velocidade. Ligue a luz baixa do farol. Depois que entrar na fumaça, não pare o veículo na pista, já que com a falta de visibilidade, os outros motoristas podem não ver. Então você entrou no meio da fumaça, você parou o veículo, vai vir um veículo atrás e pode haver ali um engavetamento. Agora sobre condições da luz. Vocês estão percebendo que para tudo, todas as condições diversas, temos controles que dependem das nossas decisões e do nosso comportamento. Por isso que 92% dos acidentes ocorrem por fator humano. Mesmo a gente tendo condições diversas, se o motorista tiver um comportamento seguro, ele evita o acidente. Então, ó, condição da luz. A falta ou excesso da luminosidade pode aumentar os riscos no trânsito. Ver e ser visto é uma regra básica para a direção segura, como a gente vai falar agora. Por exemplo, a luz baixa do farol deve ser utilizada também durante o dia, para alertar. Mantenha sempre os faróis regulados e ao cruzar com outro veículo, acione com antecedência o quê? A luz baixa. Então, eu estou com o farol alto, vem o veículo cruzando ali, eu tenho que baixar. Se não esperar o motorista piscar, eu já baixo. Quando ficamos de frente a um farol alto, a um farol desregulado, é importante a gente fazer o quê? Piscou o carro, não abaixou, desviar a sua visão para uma referência na faixa da direita da pista. Do lado direito, faixa. O problema é quando não tem essa faixa, né? Aí complica mais. Quando a luz do farol do veículo que vem atrás refletir no retrovisor interno, ajuste para desviar o feixe de luz. Então, aqui tem algumas dicas de segurança, medidas em intervalo de tempo. 2 segundos para pensar e agir a tempo. 1 segundo para cada 3 metros do comprimento do veículo. Então, para veículos de passeio, são o quê? 4 segundos. É a regra que eu conto. 1001, 1002. Eu vejo um ponto de referência, o veículo passou, eu conto. 1001, 1002. Passou de 1002, eu passei, eu estou numa distância segura. Eu contei 1000, 1001, já passei, já é um risco ali, né? Eu estou muito próximo ao veículo. Então, é um intervalo de tempo aí. Então, por exemplo, ó, quando a parte traseira do veículo, à sua frente, passar por um objeto fixo, conte 1001, 1002, 1003, 1004. Então, a regra aí dos 4 segundos, que é um tempo ideal. Então, a parte dianteira do seu veículo não pode chegar ao marco da contagem antes de 1004. Caso aconteça, diminui a velocidade e faz de novo o exercício. Os fatores aí que aumentam a distância para parar. Nós temos aqui, ó, o ambiente, a estrada, o veículo, o motorista, certo? O ambiente é o que está ao meu redor, a pista de rolamento, que é a estrada, o veículo e eu que estou dirigindo. Então a distância para reagir mais a distância para frear é igual à distância para parar. Então, algumas dicas de segurança para prevenir colisões. A colisão é o impacto entre veículos em movimento. Existem vários tipos de colisões. Colisão com o veículo da frente, que é o que mais acontece. Colisão com o veículo de trás. Colisão frente a frente, geralmente, né, pistas diferentes. Colisões com animais. Colisões com bicicletas. Colisões com motocicletas e colisão em marcha ré. Certo? Então, são vários tipos que nós temos. Então, colisões com o veículo da frente. Esteja atento, nunca desvie a atenção do que está acontecendo em volta e observe os sinais do condutor da frente sempre. Igual eu falei, direção defensiva é para mim e para o outro. Não é só o meu comportamento, dos outros também eu tenho que prever. Controle da situação. Procure ver além do veículo da frente para identificar situações que podem obrigá-lo a manobras bruscas sem sinalizar. O que está acontecendo no veículo na frente do veículo da frente? Também tem que pensar nisso. Mantenha a distância. Deve-se manter uma distância segura do veículo da frente. Comece a parar antes. Se necessário, pise no freio imediatamente ao avistar algum tipo de perigo. Não espera o motorista da frente parar, não. Já vai antecipando. Olha o veículo de trás também, para ver se você pode frear. Agora, colisões com o veículo de trás. Principais causas são freadas bruscas, você frear bruscamente,
Por isso que tem o retrovisor interno, é para você ver se você pode frear bruscamente ali, para o cara não bater na sua traseira. Falta de sinalização, manobras inesperadas dos condutores do veículo da frente. Como evitar colisões com o veículo de trás? Planeje o que você vai fazer, não fique indeciso quanto ao percurso. Informe através de sinalização correta dentro do tempo necessário que você pretende fazer seta de sinalização, mudança de pista. O condutor deve ficar atento aos retrovisores para ter noção do comportamento do motorista de trás, que poderá estar muitas vezes escondido no ponto cego do veículo. Alguns condutores só lembram de frear após o cruzamento onde deveriam entrar. Então, olha para você ver, isso aqui acontece muito em rodovia, principalmente em locais que dá muito engarrafamento de uma hora para outra. Então, use o princípio da cortesia, favoreça a ultrapassagem, a pessoa que quer passar, deixa passar logo. Mantenha sempre as distâncias recomendadas para a sua segurança. Agora, colisões frente a frente. Ó. Dentre suas causas estão ingestão de bebida alcoólica, a pessoa bebe, excesso de velocidade, dormir ao volante, problema com o veículo, distração do condutor e ultrapassagem feita em desacordo com as medidas de segurança. Então, para evitar esse tipo de situação, o que a gente tem que fazer? Cuidado com curvas de velocidade, tipo de pavimento, ângulo de curva. Atenção nos cruzamentos. Esses acidentes ocorrem em manobras de virar à direita ou à esquerda. Só realiza manobras locais permitidas e com segurança. Atenção e um planejamento nas ultrapassagens. Não comer faixa. Mantenha a distância do veículo da frente para não perder o ângulo de visão. Checar os espelhos retrovisores. Verificar os pontos cegos do veículo. Sempre sinalizar mostrando sua intenção. Jamais ultrapassar em curva, túneis, viadutos, aclives, declives, lombadas, cruzamento e outros pontos que não ofereçam segurança na manobra. Questão de ultrapassagem. Local que é permitido, local que é seguro para você fazer. Agora, como evitar colisões com animais? Que é uma situação que a gente tem que tomar muito cuidado quando está dirigindo. Veja bem, nós temos aqui redobrar a atenção em áreas rurais. Áreas rurais vão ter fazenda, sítio, chácara, vai ter animal. Controle a tendência e frear forte ou desviar bruscamente. Cuidado com derrapagem e capotamentos. Reduzir a velocidade. Mantenha-se atento aos retrovisores. Esteja pronto para parar o veículo, sempre. Então, a velocidade é fundamental. Reduzir para você parar com segurança o veículo. Então, além disso, colisões com bicicletas, por exemplo. Checar constantemente os retrovisores, tendo cuidado com os pontos cegos dos veículos, anunciando sua presença com leves toques na buzina. Ter especial atenção, principalmente à noite, pois muitos não usam o colete refletivo. Bicicleta tem que estar com esse colete aqui, ó, um colete refletivo. De noite a gente enxerga, pessoal. Igual esse colete que vocês estão usando aí, ó. É um colete refletivo. Justamente onde tem interação com veículos. Certifique-se de que o ciclista viu e entendeu sua sinalização. Mantenha a distância e cuidado ao efetuar manobras ou abrir porta do veículo. Agora, como evitar colisão com motociclista? Manter uma distância segura dos demais veículos. Checar constantemente os retrovisores, ficando atento aos pontos cegos do veículo. Respeitar a sinalização. Antecipar situações de risco. Redobrar a atenção ao se aproximar de cruzamentos. Diminuir a velocidade na chuva, na areia ou na neblina e ter cuidado ao abrir porta de veículo. Abrir porta principalmente em local onde tem ultrapassagem de carro, de veículo. Motociclista acontece muito acidente assim, tá? Em abertura de porta. Colisões de marcha ré. Como que a gente evita colisão de marcha ré? A marcha ré deve ser utilizada em pequenas manobras. É para movimentar o carro para ele ir de frente, tá? Então, verificar o espaço da manobra e a ausência de algum tipo de obstáculo. Não dar ré em esquinas e outros lugares com pouca visibilidade. Evitar sair de ré de garagem, estacionamento. Está passando o veículo ali na velocidade maior. Ter cuidado com objetos, animais e crianças. Então, quando a gente fala de ultrapassagem com segurança, antes de iniciar uma ultrapassagem, as perguntas que a gente tem que fazer. Essa ultrapassagem, é necessário ultrapassar? Às vezes, daqui a 2, 3 quilômetros eu vou entrar à direita para algum lugar que eu vou parar. É necessário ultrapassar? A velocidade está compatível com o local? O veículo que está na minha frente ali, vamos supor que a via ali é 110 por hora, a rodovia. Eu já estou a 110, o veículo também está, eu estou a 100. Para que eu vou aumentar mais a velocidade?
acima do limite. Se ele está numa velocidade compatível com a minha, não tem necessidade de aumentar a velocidade para ultrapassar. Isso é muito importante. O veículo, por exemplo, uma velocidade lá é para 110, ele está a 80, 70. Ok, então se eu estou ali na velocidade, meu carro comporta, tem força, eu vou ultrapassar. Existe visibilidade, espaço suficiente? Isso é muito importante. Está em conformidade com as leis de trânsito? Tem faixa contínua? Eu não posso ultrapassar. É permitido ultrapassar ali? Tem visibilidade? Então, ok. O meu veículo tem potência para ultrapassar com segurança? Isso é uma das coisas mais importantes. O veículo ter potência para ultrapassar. Às vezes eu estou com um veículo 1.0 ali, tem um carro que tem uma potência maior, eu quero competir com ele para ultrapassar. Para mostrar que meu carro é bom. Isso acontece muito no trânsito. Então, mantenha a distância de segurança, verifique o trânsito em sentido contrário, verifique o trânsito atrás do seu veículo, sinalize antes de mudar de pista, verifique ponto cego, desloque-se para a pista da esquerda, acelere à medida que se desloca para a esquerda, alerta o motorista que vai ser ultrapassado, sinalize sua volta para a pista da direita, volte para a pista da direita somente ao ver o veículo ultrapassando totalmente no seu retrovisor, para não fechar o veículo, retome a velocidade compatível para manter a ultrapassagem. Tá vendo aqui, ó? Mostra aqui, ó. Como é que é a ultrapassagem, ó? Veio, ó, com a distância segura. Tem gente que tá aqui e já quer voltar, ó. Vai fechar o veículo. Então aqui, ó. Voltou para a pista. Ok? Ultrapassagem com segurança. Olha aqui, ó, ponto. Você não tá enxergando nada aqui, ó. Às vezes você vai querer ultrapassar, você não enxerga o que vem lá de cá. Como é que você vai fazer a ultrapassagem? Ó, visão ampla, ponto cego. A pessoa não está vendo. Verificar os pontos cegos. O atropelamento. Como é que a gente previne o atropelamento? Ocorre pela falta de comunicação na via, o atropelamento. Como evitar? Diminuir velocidade, mantenha os olhos em contato, buzine, aguarde por resposta, repita esse passo até que você tenha uma resposta. Se não obter resposta, pare. Aí, olha aqui. Faixa pedestre. Limite de velocidade. Para, olhe, escute. Então é importante a gente respeitar a sinalização, respeitar o código de trânsito. Aí são as leis, né? Essa questão do respeito à sinalização é fundamental. Aí, proibido estacionar. Proibido parar. Proibido estacionar. Certo? Aqui eu posso parar rapidamente. Aqui eu não posso nem parar. Certo? Pressa e paciência. Motorista com pressa é um risco alto de acidente. Isso significa que todos correm perigo diante de pressa de algum. Se eu estou com pressa para fazer algo, porque o meu planejamento está errado. Então, se eu vou viajar daqui para Belo Horizonte, eu vou gastar 3 ou 4 horas de viagem. Se a viagem é de 3 horas, eu planejo 4 horas. Eu vou sair daqui, por exemplo, 6 da manhã, para chegar 10 horas da manhã, tranquilo. Se eu não chegar 10 horas da manhã, eu chego meio-dia. E ponto final, é o planejamento. Porque não pode eu querer sair daqui uma viagem de 4 horas, querendo gastar 3 horas de viagem, e vou descontar no pé, no acelerador. Aí o tempo, para mim, vai ser uma coisa que, por mais que eu corra, eu não vou conseguir atingir meu objetivo. E às vezes eu vou ser responsável por um acidente. Então, planeje com antecedência o roteiro da viagem, modo a não precisar dirigir com pressa. Pressa e paciência somados diminuem a margem de raciocínio. Claro que o motorista precisa manter o tempo todo no trânsito. Além disso, diante da pressa e da paciência dos outros, o motorista precisa manter mais calma ainda, ajudando a evitar acidente. Você viu que tem um motorista com pressa, bravo no trânsito, você tem que ter calma. Se ficar os dois nervosos, piora a situação. Então a regra é, não aceite desafios e deixe passar o afobado sem se contaminar pela sua atitude. Cinto de segurança. Cheque o funcionamento correto do mecanismo do cinto de segurança. Procure qualquer sinal de deteriorização do cinto. Coloque o cinto de segurança ajustado, firme, sobre o corpo. Assegure-se que não há nenhuma torção no cinto e ajuste a altura do cinto, se possível. Aqui a gente fala um pouco de distração, tá? Por problemas pessoais ou profissionais, cansaços, trechos longos, acontecimentos fora da estrada, sinalização deficiente ou inexistente.
o desvio da atenção no ambiente de trânsito são frequentes causas de acidente, principalmente com o uso do telefone celular. Hoje é uma distração muito comum, certo? Olha lá o exemplo. Aí acontece isso, tudo distração. Olhar celular, olhar paisagem. Aí já tem o efeito. Olha para você ver. Onde que o motorista enfiou o carro? O que passa na cabeça de uma pessoa dessa? Olha aí. Moto com carro. Olha aí, outro acidente. Tudo acidentes que poderiam ter sido evitados. Então, é importante a gente envolver, pensar e agir com segurança. Como você quer chegar em casa? Como que você quer chegar em casa? Você quer chegar de táxi? Você quer chegar no seu carro? Você quer chegar no carro da polícia, numa ambulância? Como que a gente quer chegar em casa? A gente quer chegar da mesma forma que a gente saiu. É o objetivo de todo mundo. Se você pensa que é o melhor motorista do mundo, cuidado, o Senna era melhor. E morreu num acidente automobilístico, certo? No esporte, é claro. Não estamos aqui para julgar o Senna, mas se ele morreu num acidente, quer dizer, ele era tão bom e morreu num acidente, nós que não somos pilotos de Fórmula 1 podemos também ter uma decisão errada no trânsito, matar alguém, morrer, machucar alguém, deixar alguém incapacitado. Então é fundamental a gente pensar nisso. Então a gente finaliza aqui o treinamento de direção defensiva. Espero que vocês tenham gostado. Você que está acompanhando aí o treinamento, curta, compartilhe, comente, deixe seu comentário, sua crítica, para a gente trazer conteúdos como esse de saúde e segurança do trabalho. Muito obrigado e até o próximo vídeo de segurança. Forte abraço!